Uma das maiores corridas da história da Fórmula 1. Com certeza, a mais espetacular da carreira do tricampeão Jackie Stewart. No apavorante templo do automobilismo, debaixo de uma chuva torrencial, com visibilidade de poucos metros e muita dor, Stewart deu o maior show da sua vida nas 170 curvas do circuito mais temido do mundo. Veja como foi o Grande Prêmio da Alemanha de 1968. A Fórmula 1 atravessava uma de suas temporadas mais marcantes e mais cruéis. Era o ano em que o mundo descobria a aerodinâmica, com asas surgindo nos carros e mudando para sempre o esporte. Mas era também o ano em que a morte parecia sempre à espreita, lembrando a cada corrida que pilotar um Fórmula 1 era desafiar a morte. A tragédia bateu forte logo em abril. Jim Clark, o maior talento de sua geração e um dos maiores da história, perdeu a vida em Hockenheim, em uma corrida de Fórmula 2. Clark não era apenas um campeão, era considerado intocável. Sua perda foi um choque que paralisou o paddock. Mas o destino seria ainda mais cruel. Pouco depois, em maio, Mike Spence morreu em Indianápolis, enquanto testava o Lotus que deveria disputar as 500 milhas. O Lotus 56 que Mike pilotava era movido por uma turbina de helicóptero, e aquele carro não ganhou as 500 milhas daquele ano por muito pouco. Em junho, Ludovico Scarfiotti, neto de um dos fundadores da Fiat, campeão de Le Mans e figura querida no paddock, sofreu um acidente fatal em uma prova de subida de montanha. E no mês seguinte, Joe Schlesser perdeu a vida no Grande Prêmio da França, em Rouen, em um carro experimental da Honda que virou uma bola de fogo diante do público. Esta corrida foi a primeira vitória de Jacky Ickx e tem um vídeo extremamente detalhado que deixarei no card e na tela final para você assistir depois deste. 4 nomes, 4 histórias interrompidas em um intervalo de 4 meses. Cada largada parecia carregar não só pilotos, mas também fantasmas. Correr em 1968 era pilotar com coragem e conviver com o medo. Nesse cenário sombrio, 2 homens se erguiam como protagonistas. Graham Hill, o cavalheiro britânico, já era um nome consagrado. Campeão mundial em 1962. O único homem na Terra a ganhar a tríplice coroa do automobilismo. Mônaco, Le Mans e Indianápolis. Ele agora carregava um fardo maior. Liderar a Lotus após a morte de Clark. Com sua elegância natural, o bigode inconfundível e um carisma sem igual. Hill mostrava que podia resistir à pressão. Venceu em Mônaco, sua corrida preferida, a 4ª das suas 5 vitórias no Principado. Hill também dominou na Espanha. Sua liderança no campeonato não era apenas fruto de velocidade, era fruto de consistência e de uma maturidade que poucos tinham. Do outro lado estava um escocês, Jackie Stewart. Jovem, obstinado, guiando pela Matra International, comandada pelo lendário Ken Tyrrell. Stewart era absurdamente técnico, com uma pilotagem suave, inteligente e capaz de pilotar no limite mesmo nas piores condições. Antes de começar a temporada de Fórmula 1, Stewart sofreu um acidente de Fórmula 2 na Espanha e quebrou o osso escafoide que fica no pulso. Esta lesão o acompanhou durante toda a temporada e foi torturante para ele, particularmente em Nürburgring, pela quantidade de vezes em que tinha que trocar as marchas e pela tensão de guiar naquele circuito. Em Zandvoort, na Holanda, ele deu uma amostra de sua genialidade, vencendo sob chuva com autoridade. Stewart começava a se firmar não apenas como rival de Hill, mas como um futuro campeão mundial.
Havia algo profundo que ligava esses dois pilotos e amigos. 2 anos antes, no GP da Bélgica de 1966, Stewart sofreu um acidente brutal em Spa-Francorchamps, na temida Curva Masta. Depois de bater a mais de 200 km por hora em um poste de telégrafo, ficou preso em seu carro destroçado e coberto de combustível. Corria o risco de morrer queimado. Graham Hill o ajudou a sair dos destroços após ter que pedir ferramentas emprestadas para um espectador e demorar 25 minutos para tirar Stewart das ferragens. A amizade entre eles nasceu naquele dia, forjada não em vitórias, mas na luta pela sobrevivência. Esta história é espetacular. Eu também conto em um vídeo fantástico que deixarei para você assistir depois. Agora quero fazer um desafio rápido para você testar seus conhecimentos. Nesta foto, quantos títulos mundiais tem e de quem são? Deixe seu palpite nos comentários. Em 1968 foi um ano de avanço na aerodinâmica muito grande. Colin Chapman introduziu as asas nos carros e imediatamente todas as equipes começaram a usar. Começaram o ano com asas rudimentares e até o final do ano já mostravam equipamentos muito mais sofisticados. Hoje em dia se fala muito nas polêmicas asas móveis. Na verdade, não é uma tecnologia da Fórmula 1 moderna. No GP da Alemanha, a Matra veio com um sistema de asa traseira móvel com o acionamento pelo acelerador. A asa traseira ia abrindo e fechando conforme a aceleração era feita. Até aquela altura do campeonato, a temporada se desenhava como um duelo entre a experiência de Hill e a ousadia dos jovens Jack Stewart e Jack Ickx. E o palco seguinte não poderia ser mais simbólico. Nürburgring, o circuito mais desafiador do planeta. Se existe um lugar que personifica o desafio máximo para qualquer piloto, esse lugar é o Nürburgring Nordschleife. Um circuito lendário, conhecido como o Inferno Verde, apelido dado por ninguém menos que Jack Stewart, tricampeão mundial. É um dos circuitos mais tradicionais e que até hoje provoca respeito, medo e fascínio. O Nordschleife, ou Anel Norte, é um monstro de quase 21 quilômetros, subidas e descidas de tirar o fôlego e um desnível de 300 metros entre o ponto mais baixo e o mais alto da pista. Na época, eram mais de 22 quilômetros. Alguns contam 70 curvas, outros 170. Depende do método que se use para definir o que é uma curva. Cada volta é uma montanha-russa de velocidade, precisão e coragem. Um verdadeiro teste de habilidade e resistência para quem ousa pilotar ali. Mas como esse lugar se tornou um ícone tão temido e admirado? A história começa no início do século XX, com corridas pelas estradas públicas da Alemanha. O país mostrava paixão pelo automobilismo e um grande potencial industrial. Em 1907, o imperador alemão Wilhelm II sugeriu a construção de um circuito permanente na região montanhosa de Eifel, uma área de relevo difícil e pouco povoada, perfeita para criar algo único. A ideia só tomou forma em 1925, quando começaram a construção de Nürburgring, inspirado na famosa Targa Florio italiana. Custou 14 milhões de Reichsmark, o que daria hoje aproximadamente 60 milhões de dólares. Com milhares de trabalhadores, o circuito foi inaugurado em 1927, reunindo o Nordschleife e o Südschleife, o Anel Sul. Os dois combinados formavam o extenso Gesamtstrecke, com quase 30 quilômetros. Desde o início, já representava um desafio gigantesco e um risco muito grande para os pilotos. No segundo ano de uso, já fez sua primeira vítima fatal, e dali em diante, muitos pilotos, entusiastas, fiscais e até mesmo espectadores já pereceram naquele templo. No período da Segunda Guerra, os bombardeios à Alemanha eram devastadores e Nürburgring não foi poupado. Logo após a guerra acabar, começaram as obras para a reconstrução e Nürburgring voltou a ser amplamente utilizada. As
corridas de Fórmula 1 sempre fizeram muitas vítimas fatais em sua história. Mas foi ali, em Nürburgring, que a primeira fatalidade ocorreu em um campeonato mundial de Fórmula 1, excluindo Indianápolis. Nos treinos para o GP de 1954, o argentino Onofre Marimon perdeu o controle de seu carro em uma curva e morreu aos 30 anos de idade. Desde o início, Nürburgring não era apenas para corridas. Carros de rua podiam trafegar por ele nos dias livres, nos famosos Track Day, uma tradição que sobrevive até hoje e ainda tira a vida de muitas pessoas. Os números totais são imprecisos, mas só em corridas são quase 100 perdas. Algumas fontes falam de 3 a 12 fatalidades por ano nas sessões de Track Day. Não tem como saber exatamente quantas, mas certamente foram centenas de vidas perdidas ali. Alguns pilotos começaram a se destacar e se tornaram verdadeiros Ringmeister, mestres do Nürburgring. Mas à medida que os carros de Fórmula 1 ficaram mais rápidos, o perigo cresceu. A pista estreita, com curvas traiçoeiras e quase nenhuma área de escape, ganhou sua fama de Inferno Verde em 1968, o mesmo ano que Jack Stewart enfrentaria o desafio épico naquele circuito. A Fórmula 1 usava o Nordschleife para o GP da Alemanha até 1976, quando Niki Lauda se acidentou e quase perdeu a vida. Depois daquele ano, nunca mais foi usado aquele traçado. Após o acidente de Lauda, começaram a pensar em um circuito mais seguro para a Fórmula 1, que é o que conhecemos hoje em dia. Em 1981, o Südschleife foi parcialmente destruído e eternamente enterrado para a construção do circuito de GP. Alguns trechos do Südschleife ainda guardam as lembranças do que foi um dia, mas para vias de acesso às bancadas do circuito de GP. Outros trechos foram convertidos em vias públicas. Nürburgring sempre foi mais do que uma pista de corrida. É um templo do automobilismo, um laboratório para carros, uma experiência acessível para qualquer entusiasta que queira sentir o espírito do automobilismo. E em 1968, esse desafio atingiu seu ápice, tornando cada curva, cada reta e cada descida parte de uma lenda que até hoje ecoa nos motores que passam pelo Nordschleife. O fim de semana em Nürburgring começou com um verdadeiro teste de resistência para pilotos e carros. A Floresta Negra, que envolve o traçado, permaneceu coberta por chuva intensa e névoa durante toda a sexta, sábado e domingo, transformando o circuito em um labirinto traiçoeiro. Os treinos e sessões de classificação foram afetados desde o início. Uma sessão de shakedown na manhã de sexta serviu para os pilotos se familiarizarem com o traçado, já que a tarde foi cancelada devido às condições extremas. Não estava programado, mas os tempos dessa manhã seriam usados para montar o grid, pois o clima só piorou nos dias seguintes. Entre os primeiros a se lançar na pista estava John Surtees, com seu estridente Honda RA301, já que ele se negava veementemente de usar o RA302, carro em que Joe Schlesser perdeu a vida na França. O carro que Surtees testou antes daquela corrida, e sabiamente se negou a usá-lo naquele final de semana fatídico. Logo, outros pilotos se juntaram, mas a maioria optou por voltar aos boxes e não partir para a volta lançada. Foi apenas quando a Ferrari liberou Jack Ickx e Chris Amon que os carros completaram voltas inteiras no Nordschleife. E foi Ickx quem impressionou. O jovem belga cravou 9 minutos e 4 segundos, garantindo uma pole position que se mostraria impossível de ser batida com o clima cada vez pior. Alguns pilotos, como Stewart, Hulme, Oliver e Bruce McLaren, não registraram tempos no shakedown, já que estavam se adaptando à pista ou testando novos equipamentos. No sábado, esperanças de melhora foram frustradas pela neblina intensa. Jack Stewart foi o mais rápido do dia, ainda assim 50 segundos mais lento que Ickx na sexta, mostrando como o clima havia dificultado a pilotagem. Stewart usava uma espécie de tala para imobilizar o seu pulso direito, que era castigado naquele circuito.
Todos os 20 pilotos conseguiram registrar tempos, embora muito mais lentos do que em condições normais. Domingo trouxe apenas pouco mais de 1 hora de ação na pista, e a maioria dos pilotos preferiu não arriscar antes da corrida. Stewart, no entanto, fez a diferença, ganhando 2 posições, cerca de 40 segundos mais rápido que qualquer outro naquela manhã. O grid fica com Jack Ickx, Chris Amon, Jochen Rindt, Graham Hill, Vic Elford, Jackie Stewart, John Surtees, Pierce Courage, Joe Siffert e Dan Gurney, fechando as 10 primeiras posições. Você acha que o canal merece crescer? Se sim, só vou te pedir uma coisa. E não é Pix nem o seu dinheiro. Se você está assistindo no celular, só arraste a barrinha dos comentários para o lado e clique em hypar. Você está ajudando este vídeo a ter um alcance maior aqui no YouTube. Agradeço demais a sua audiência e bora seguir para a corrida. O domingo amanheceu sombrio em Nürburgring. Chuva, neblina e um vento gelado cobriam o circuito. A largada, marcada para as 14 horas, foi adiada diversas vezes, até que os carros finalmente alinharam às 2h55 da tarde. Os 200.000 espectadores aguardavam ansiosos, sem saber que estavam prestes a testemunhar uma das performances mais impressionantes da história da Fórmula 1. Quando a bandeira baixou, os carros largaram e o spray tapou a visão de todos. A visibilidade era mínima, de alguns poucos metros. Ickx caiu para 7º, e quem começava a se destacar era Jack Stewart. Stewart iniciou sua escalada implacável, ultrapassando os pilotos na floresta e terminou em Schwalbenschwanz, onde passou Hill, e abriu uma vantagem de 10 segundos ao final da primeira volta. Atrás, Hill, Amon e Rindt andavam muito próximos, enquanto Dan Gurney surpreendia em 5º com a Eagle, equipe criada por ele e Carroll Shelby. Na segunda volta, Stewart já se isolava na liderança, 30 segundos à frente de Hill. Problemas mecânicos e acidentes foram eliminando pilotos. Surtees e Vic Elford abandonaram, Jack Brabham avançava pelo pelotão e a batalha pelo segundo lugar se tornava o destaque da corrida. Stewart desaparecia na frente, enquanto Ickx, que é considerado um Ringmeister, ultrapassava Gurney em uma linda e arrojada manobra na Flugplatz, um trecho de altíssima velocidade com um salto logo antes da curva. Na volta 4, Stewart tinha mais de 1 minuto de vantagem, e o tempo não dava tréguas. A visibilidade era absurdamente baixa e tinha muita água na pista. Stewart guiava como se estivesse em pista seca, parecia de outra categoria. Muitos abandonaram por problemas mecânicos ou simplesmente pelas condições, deixando apenas 16 carros na disputa. Ickx, que estava no pelotão que brigava pelo segundo lugar, rodou na Nordkehre, voltou para a pista e rodou na curva seguinte. Ickx entrou nos boxes para tirar o visor cheio de lama, parou para recolocá-lo na volta seguinte e ainda voltou em 5º lugar. A esta altura, Stewart já tinha mais de 2 minutos de vantagem para Hill, Amon e Rindt. O drama atingiu o auge na volta 11. Amon tentou ultrapassar Hill, mas a Ferrari deslizou na freada da curva e foi para as árvores. Um instante de silêncio e então o alívio. Amon se levantou ileso, arrancando aplausos da multidão. Logo depois, Hill rodou em Hohe Acht e com sua frieza, pulou, empurrou a Lotus de volta à pista e voltou à corrida, antes mesmo de Rindt chegar ao local. No início da última volta, Stewart liderava com vários minutos de vantagem, intocável. Hill ainda lutava para segurar Rindt, enquanto atrás, a batalha pelas posições restantes se desenrolava em meio a muito spray e tensão. E então, ao final de 14 voltas em 2 horas e 20 minutos, Stewart cruzou a linha de chegada. 4 minutos e 3 segundos à frente de Hill, estabelecendo a maior margem de vitória da história de Nürburgring.
se firmando como um mestre da chuva e um mestre do ringue. Hill completou em segundo, Rindt em terceiro a 5 segundos de Hill. Naquele dia, Jack Stewart não apenas venceu uma corrida, ele dominou o monstro verde de Nürburgring. Em meio ao caos, à dor, ao perigo e à chuva, ele mostrou por que era o mestre do Inferno Verde.